Professor, boa noite. Uma satisfação conversar a primeira vez aqui na entrevista coletiva do Bahia. O Bahia vem de uma desclassificação do Sub-20 e a gente aqui da imprensa conversando que se ouvia muito um time inexperiente enfrentando um time mais cascudo, mais inexperiente, no caso da equipe do Jequié. Um gol que pinta e aí o jogo com muita consequência, muito parado, muito mastigado. Gostaria que você falasse um pouco em relação à partida em si e essa questão de parar muito a partida e não ter andado como o próprio Sport Clube Bahia esperava. Bom, acho que o cenário é esse mesmo, né? Mesmo com pouco treino, acho que o volume do primeiro tempo até que aconteceu, talvez um volume de controle, de finalização talvez não. E o Jequié é uma equipe muito mais experiente, achou o gol com mérito também, cedo, e aí esse jogo ficou picado, mas não é um privilégio nosso, não. Acho que geralmente no Brasil a gente vê isso acontecer constantemente. É um problema do nosso futebol, mas é corriqueiro, isso acontece. E a falta de experiência da maioria dos jogadores fez com que eles se precipitassem, começassem a errar, e aí vai ficando uma equipe desequilibrada e de repente ele perde a bola, eles têm que correr 60, 70 metros para trás, mas não tem outra maneira de ganhar experiência a não ser vivenciando isso, né? A gente poderia ter empatado o jogo ainda no primeiro tempo, teve algumas ocasiões, mas não teve a competência para tal. Depois o tempo vai passando, eles vão ficando irritados, as substituições vão acontecendo, o cansaço vem, porque era uma mescla de jogadores que estão no início de uma temporada, que tem poucas semanas de treino, que são os jogadores que estavam junto à primeira equipe, e uma série de jogadores que estavam no final da temporada, né? Porque para os juniores é o final da temporada. E muitas lesões, muito cansaço, uma competição muito dura que a gente disputou, então tudo isso acaba refletindo nesse cenário aí que a gente acabou vendo. Professor, eu sei que o senhor veio para falar da partida, mas a gente acabou de pegar aqui nas redes sociais do Diego Rosa, veio informar que hoje foi meu último jogo como jogador. Aconteceu algo com o Diego Rosa no vestiário, durante esse período que ele participou dos treinamentos, mesmo sem ir para Manchester? Não, eu não tenho essa informação, eu não vi rede social alguma ainda. O que eu tenho a dizer é que, assim, desde o primeiro dia que a gente conseguiu juntar, e ele foi um dos primeiros a se juntar aos jogadores do Sub-20, ele foi extremamente dedicado, trabalhador, tratou os meninos muito bem. Embora seja muito jovem, já tem um tempo de experiência, seleção brasileira, viveu fora, e é um cara que é muito Bahia, e ele se cobra muito, a gente percebe que ele se cobra muito, ele sabe que ele tem muito a entregar. Então não tenho nada assim, não consigo compreender isso que você falou, porque obviamente ele estava abatido como todos os outros jogadores com o resultado, eu acho que é normal isso daí acontecer, mas é um cara que a gente só tem a elogiar. O que ele trabalha, o quanto ele se dedica, é uma coisa assim louvável. Professor, boa noite. Hoje havia muita expectativa também, para além do resultado, sobre o desempenho dos jogadores, né, que vieram do elenco principal para ter uma oportunidade aqui no começo do Campeonato Baiano. Sim. Queria que você comentasse um pouco sobre a atuação deles, né, o goleiro Adriel, o André, o Caio Roque, o Marcos Vitor e também o volante Diego Rosa, a exibição deles na partida de hoje. É difícil a gente comentar, se a gente entender o desempenho absoluto, assim, coletivamente a equipe não foi bem, até porque não existe muito coletivo. Era metade de uma equipe com metade de outra, e de jogadores que não fazem uma partida inteira há muito tempo. Se você perceber, não faltou empenho de nenhum desses jogadores que vieram do profissional, mas eu acredito que boa parte deles tenha sentido fisicamente mais do que os jogadores mais novos. O ritmo de saltar para pressionar era totalmente diferente de um para outro, e não porque não queria fazer, porque não sabia o que fazer. É porque realmente, além de ser início de preparação desses caras virem de um período de férias, eles não tiveram minutos na temporada passada que os condicionassem, que dessem um lastro. Eu sei que a torcida fica impaciente, que quer resultado, mas a gente precisa olhar de uma maneira equilibrada e entender que esses caras são jogadores jovens, que ainda têm uma perspectiva de evolução muito grande e tem muito a entregar ainda, mas é necessário que a gente tenha paciência e saiba dividir um pouco essas coisas. Rogério, boa noite. Boa noite. Você praticamente explicou boa parte do que a gente viu do jogo, mas quando a gente está no júnior, apesar de serem alguns muito jovens e ainda terem um tempo grande para melhorar muita coisa, a gente espera que no júnior a gente consiga ter gestos técnicos mais aperfeiçoados, mais próximos do que ele vai desempenhar já como profissional efetivamente nos times principais.
Sim. E o que a gente viu hoje foram erros básicos. Erro de domínio, erro de passe de 2 metros, erros para até jogadores como o André. O Caio Roque nem tanto, mas o André errando cruzamentos bobos com o cara a 5 metros dele e ele ainda cruzando em cima do adversário. Quando a gente vê tantos erros assim, de gesto técnico, de coisas que deveriam ser básicas e corrigidas do infantil, juvenil, até chegar no júnior principal, o que é que pode ser feito ainda? Não estou nem falando tanto dos meninos. A ansiedade a gente entende, a falta de maturidade a gente entende, mas esses erros de coisas básicas, de gesto técnico. Teve uma bola que o Roger passa para o lateral, que o óbvio ali era ele bater para dentro. Ele aí dá um chute para a linha de fundo absurdo. O André cruza uma bola várias, atrás do gol. O que é que pode ainda ser feito, Rogério? O que é que pode ser corrigido com relação ao básico do futebol, que são os gestos técnicos? Sim. O domínio, o passe, o cruzamento. Essa pergunta, se a gente for discutir, ela é complexa, é para assunto para muito tempo. Eu não vou usar como desculpa, mas, obviamente, o emocional influencia um pouco na tensão do corpo, na maneira com que o jogador se posiciona. Mas eu concordo que são erros recorrentes, não somente no futebol brasileiro profissional como um todo, mas na categoria de base também. Como eu disse, é um assunto para a gente ficar aqui muito tempo, porque da minha maneira de enxergar, eu percebo que os jogadores de futebol hoje, quando chegam na equipe profissional, têm muito menos horas do que os jogadores que tinham no passado, de jogar mesmo. Então são atletas hoje, mas a relação com a bola ela é muito menor, a quantidade de tempo jogando. Então, obviamente, com o passar do tempo, a gente tem uma influência há um certo tempo no nosso país de muitas atividades europeias, muitas maneiras, muitos jogos, e acho que criou meio que entender o trabalho técnico como se ele fosse ultrapassado. Ele nunca vai ser. Obviamente precisa ter equilíbrio, que saber fazer é fundamental, mas também onde fazer, quando fazer, por que fazer também é extremamente importante. Então acho que falta um pouco de equilíbrio e a gente entende que, de uma maneira geral, obviamente que há lugares onde o processo ele é respeitado, desde o sub-11, do sub-12, do sub-13, como que você falou, mas o que a gente vê a nossa cultura como país de ter que ganhar, muitas vezes o treinador do sub-10, e eu estou falando porque eu já fui 11, 12, 13, muitas vezes o período que era para ele se dedicar a essa parte mais técnica, já está pensando em montar uma equipe para ganhar, e a gente está vendo cada vez mais jogadores alcançarem ao principal com defeitos de fundamento. Às vezes ele tem uma ótima batida, mas domina mal, cabeceia mal. Então realmente a gente precisa, como país, eu acredito, não só como clube, né? Como clube a gente já tem conversado bastante sobre isso, mas como país, resgatar a boa relação com a bola, entender o processo, o que é mais necessário para cada idade, para que a gente progressivamente consiga ter um jogador mais técnico, mais completo, que saiba como fazer e escolher as melhores decisões, entendeu? Rogério, boa noite. Como você, depois de um resultado como esse, ruim, né, você tem um adversário que, teoricamente, é bem melhor do que o Jequié. E dentro dos seus domínios, uma equipe que, há 2 anos atrás, foi bicampeão baiano. Sim. E já saiu bem no campeonato esse ano vencendo. Como é que você vai armar esse time para esse jogo contra a equipe do Atlético? A gente tem que seguir a nossa programação, entender quem sai do jogo, como sai do jogo. É um período curto que a gente vai ter de ajustes. Como eu falei, a preparação para essa partida foi de apenas 2 treinamentos com todo mundo junto. E um desses treinamentos era a véspera de jogo, ou seja, pouca coisa a gente conseguiria fazer, né? Agora a gente tem o repouso, entender a situação individual de cada jogador. Obviamente a gente já tem material do Atlético Alagoinhas, a gente sabe a equipe o quanto forte é essa equipe. Agora a gente tem que entender como a gente vai se posicionar em relação a eles e buscar os jogadores que a gente entende que melhor estão no momento para desempenhar, independente de serem jogadores já do profissional, né? A carga que esse jogo fez em cada um, a gente só vai ter a percepção disso amanhã. Então a gente tem que ter serenidade, tranquilidade, saber que vai pegar um adversário extremamente difícil, mas a única coisa que nos resta é trabalhar, entender quais são os melhores para a gente alinhar e partir para a próxima. Boa noite, Rogério. Boa noite. Tá ligado? Tá? Beleza.
São duas perguntas em uma, na verdade. Primeiro, se a ideia do jogo hoje era uma formação para competir, né? Ou se de alguma maneira isso foi conversado, né? Se tentar emular já de alguma maneira como a equipe vai jogar o restante da temporada, como é esse pensamento de se jogar de Rogério Ceni, do Grupo City, etc. Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta complementando, né, para sábado, né? Essa preocupação com o não resultado e uma pressão, porque são poucas rodadas de um campeonato de tiro curto, mas que é essencial para uma vaga de Copa do Brasil. Pode haver alguma diferença de comportamento em relação à atitude, né? Ao invés de jogar propondo, jogar reativamente, jogar mais competitivamente, no sentido de ter uma estratégia de contra-ataque, uma coisa desse tipo. Qual é a sua ideia em relação a essas duas coisas? Pudesse explicar, por favor. Sim. Em relação à primeira, a gente precisa entender que o cenário é assim, uma predominância de jogadores da equipe sub-20, com o reforço individual de alguns jogadores que já fazem parte da equipe principal. Ou seja, a gente conversou, o Rogério Ceni me passou, me ligou, a gente bateu um papo, perguntou qual que era a minha ideia, ele me deixou super à vontade. Obviamente a gente conversou sobre características, ele sobre as características dos jogadores que ficavam mais com ele, que ele conhece melhor, mas me deixou muito livre para que eu entendesse qual seria a melhor equipe dentro da minha visão e colocasse eles para jogar. A gente colocou quem a gente entendeu que tinha de melhor nesse momento para buscar os 3 pontos. Não é uma coisa que não se preocupar muito com o resultado, não. A gente buscou, entendeu durante essa observação que a gente teve de Copa São Paulo e de chegar até a Copa São Paulo, entender esses jogadores que aportariam assim a qualidade da equipe e buscou montar a equipe da melhor maneira. Obviamente outras conversas vão ter. Ele assistiu ao jogo, ele vai entrar em contato, a gente vai conversar. A gente entende que o resultado é extremamente importante para que quando a equipe principal retornar, a situação do campeonato seja tranquila para que eles consigam competir e buscar essa vaga, né? Mas a gente está buscando, é um cobertor curto, né? Foi uma temporada muito difícil para a equipe principal, a gente está fazendo uma pré-temporada muito interessante e a gente precisava abrir mão de algumas coisas, né? De não ter uma equipe mais experiente. Em contrapartida, talvez a gente esteja quebrando alguns ovos aí com uma equipe que era mais jovem até para o sub-20. A nossa equipe que foi à Copa São Paulo, sem dúvida, uma das equipes mais jovens, né, da categoria. E se deparando com jogadores experientes, obviamente que tem um preço. Mas eu acho que mesmo com muitos erros, mesmo com a parte emocional, em alguns momentos ali, muitos jogadores atuando a primeira vez na Fonte Nova, primeira vez que eu trabalho na Fonte Nova, obviamente deslizes, erros iriam acontecer. Eu acredito que o próximo desempenho vai ser melhor. Eu acredito que passar por isso também faz parte da formação. E alguém tem que quebrar esses ovos. A gente está fazendo isso para que lá na frente a gente consiga colher. A gente já está colhendo algumas coisas, né? Jogadores, o Sidney que já está junto à equipe principal, né? E eu acho que esse é o nosso papel, né? Tem que colocar na arena. A gente precisa saber quem que vai dar sequência ou não. Rapidinho. Para a sua ideia de jogo, Juninho e Vitinho fizeram falta? Fizeram, são jogadores importantes. O Juninho teve uma lesão terrível no treino sozinho, infelizmente. É um menino extremamente trabalhador. E o Vitinho ele já foi para a Copa São Paulo lesionado assim. A gente levou sabendo que ele não estava 100%, mas pela expectativa que a gente tem, pela qualidade técnica que ele tem, a gente entendeu que valeria a pena. Até porque nas semanas que antecederam a ida da Copa São Paulo, a gente acabou perdendo 4 a 5 jogadores com lesões terríveis, assim, né? Mas faz parte do processo, Professor, o planejamento inicial é que essa equipe fique até a segunda, terceira rodada, já foi conversado isso internamente? Não, a gente sabia que faria os 2 jogos. Aí eu acredito que, obviamente, que os resultados desses 2 jogos talvez possa ter alguma influência, mas eu acho que o predominante é a equipe voltando, entendendo que nível de preparação que eles se encontram, o planejamento da equipe principal
é muito bem feito, é muito bem detalhado, para que a equipe tenha um bom desempenho durante a temporada. Então não adianta a gente se desesperar, nós temos nossas responsabilidades, a gente não foge das nossas responsabilidades, independente de ser sub-20 ou não. Eu acho que a gente espera um desempenho condizente à camisa do Bahia, né? Tem inúmeras equipes de Série A de brasileiro que jogaram com atletas mais jovens até, né? Durante a temporada. Então a gente só precisa entender que pé que a gente está. Foi um ano de mudanças para as categorias de base também, muito jogador que já queimou etapas durante o ano mesmo, que era jogador de sub-15 jogando sub-20, faz parte do processo. A gente está tentando fazer com que os jogadores tenham nível para jogar no Bahia, que a gente vê num futuro muito próximo, né? Para isso a gente tem que oportunizar.